Boa noite, povo abençoado. Que bom ter vocês aqui conosco nessa noite. Alegre o seu coração, prepare o seu coração, porque vai ser uma noite sobrenatural. Eleve suas expectativas, porque uma palavra poderosa vinda da parte do Senhor vai tocar você hoje. Nós teremos o privilégio de receber essa palavra maravilhosa através do pastor Tiago Borba, do Verbo da Vida Sede em Campina Grande. Então, se prepare, que vai ser poder de Deus. Desde já eu gostaria de agradecer a você, pastor Tiago Borba, por trazer essa palavra, e eu tenho certeza que nós seremos grandemente abençoados com ela. Então, pregue, pastor. Olá pessoal, graça e paz, meu nome é Tiago Borba e é um prazer estar aqui falando um pouquinho com você nesse tempo tão especial, esse tempo de comemoração do aniversário da igreja, nossa igreja aí em Bauru, no Jardim Vitória. Um grande abraço para o pastor Leandro, Kelly, toda a sua liderança aí. Parabéns por todos esses anos de conquista e de avanço e crescimento. Tem sido realmente muito bom ver tudo que tem acontecido aí na igreja, todas as coisas com que vocês têm avançado, todos os projetos, e poder participar disso mesmo à distância é muito gratificante para a gente. Graças a Deus pela tecnologia que nos proporciona, tá? Mesmo num tempo como esse, né? Mesmo eu estando aqui em Campina Grande, não podendo estar aí com vocês, mas podendo trazer uma palavra para o teu coração nesse tempo, uma palavra que Deus já tem colocado no meu coração em outros dias. Eu já ministrei um pouco sobre esse assunto também aqui em Campina Grande. Eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado sobre isso também. Amém? Então, parabéns pelo aniversário da igreja, parabéns pelo crescimento, porque se a igreja está crescendo, a culpa é de cada um de vocês que está aí fazendo aquilo que Deus tem colocado no coração de vocês para isso. Glória a Deus. Eu queria falar um pouquinho sobre isso com vocês, sobre ser igreja. Sabe, nesse tempo aqui de pandemia em Campina, mesmo não estando podendo frequentar o templo, né, não estando podendo se reunir no mesmo lugar como é de costume dos crentes, na igreja, cultuar ao Senhor, nós aprendemos nesses aproximadamente 3 meses que ser igreja não é frequentar o mesmo lugar todo domingo. Ser igreja não é ter um prédio para onde a gente vai cultuar. Isso é importante, é parte do processo, mas ser igreja, irmãos, é ter esse sentimento de pertencer a uma família, pertencer a uma comunidade, a entender que nós temos objetivos parecidos com o que outros irmãos nossos têm, seguimos a mesma visão, queremos adorar ao mesmo Deus e fazer a vontade dele de acordo com a visão da liderança local a qual nós nos submetemos. E nesse tempo aqui em Campina nós entendemos isso porque nós vimos que mesmo distante uns dos outros, fisicamente separados, estávamos cultuando, servindo ao mesmo Deus, ouvindo as mesmas ministrações, ajudando uns aos outros. Eu acredito que aconteceu muito aí em Bauru, em todo lugar, na verdade, né? Pessoas passaram por momentos difíceis, alguns ainda estão passando. E isso fez com que muitos na igreja se despertassem para ajudar uns aos outros, para demonstrar que somos realmente família, que amamos os nossos irmãos, mesmo que a gente precise se doar para isso, seja com o nosso tempo, seja com nossos recursos. Muitas pessoas se levantando para ofertar na vida dos outros, para mandar cestas básicas, ajudar de alguma forma aqueles que estão passando por alguma necessidade, né? Vimos isso dentro dos departamentos da igreja, vimos as pessoas cuidadosas em saber se os outros estão bem, mandando mensagens, sabendo como eles estão, porque se estamos com saudade é porque nós amamos. Se estamos com saudade das pessoas é porque a gente sente falta da presença, de um aperto de mão, de um abraço caloroso. E eu sei que não foi diferente aí na igreja em Bauru, no Jardim Vitória. Vocês ficaram com saudade, estão com saudade uns dos outros. E comemorar juntos esse tempo não quer dizer que você vai estar junto no mesmo lugar, mas o coração vai estar unido de alguma forma. E é muito bom a gente ter esse sentimento de igreja, de pertencer a uma visão, a uma comunidade, estar debaixo de uma visão local. Isso é importante demais, irmãos. E quando eu penso sobre isso, eu penso na necessidade de a gente colocar o nosso coração dessa forma para servir uns aos outros.
Sabe, eu tenho falado muito sobre serviço nos últimos dias, nesses últimos meses, na verdade, porque eu tenho certeza que servir é a forma como nós nos sentimos parte de uma comunidade. Se você está só assistindo culto, se você está ali só frequentando uma igreja, irmãos, nada te impede de você ir para outro lugar ou não se sentir conectado ali. Mas quando você está servindo as pessoas, quando você entende que você é parte do crescimento daquela igreja, que você é parte do crescimento de pessoas, é parte da melhora de vida de pessoas, irmãos, isso realmente dá satisfação ao nosso coração. Traz realização para nós, porque nós somos realizados e satisfeitos quando estamos edificando outras pessoas. É isso que a palavra nos ensina. Fomos criados mesmo para edificar uns aos outros, para servir uns aos outros. E quando não estamos servindo, nós estamos insatisfeitos, nós estamos procurando um lugar. A gente não está realmente fazendo a função para que nós somos criados. Mas eu tenho certeza que você tem um coração grato a Deus, um coração para servir. E eu quero trazer uma mensagem rápida para você sobre isso. Lá em Romanos, no capítulo 12, Romanos 12, no versículo 9, a Bíblia diz: o amor seja sem hipocrisia. O amor seja sem hipocrisia. Detestai o mal, apegando-vos ao bem. Amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. No zelo, não sejais remissos, sede fervorosos de espírito, servindo ao Senhor. Glória a Deus. Sabe, irmãos, a primeira coisa que eu quero que você entenda, não dá para servir ao Senhor ignorando as pessoas. A Bíblia mostra, na verdade, que é impossível você dizer que ama a Deus sem amar o irmão a quem você vê. Isso está lá em 1 João. Ele diz, olha, se eu digo que amo a Deus a quem eu não vejo, mas não amo o irmão a quem eu vejo, eu sou um mentiroso. Porque amar a Deus precisa passar pelo amor aos nossos irmãos. Quando amamos aos nossos irmãos, estamos demonstrando, de fato, o nosso amor a Deus. Em 1 João 5, 1 e 2, João diz exatamente isso, que quem ama a Deus deve amar os filhos de Deus também. Então, servir a Deus, amar ao Senhor, servir ao Senhor é, sim, servir aos nossos irmãos. É nos doar em favor das pessoas. Ter Deus como prioridade na sua vida é priorizar as pessoas. Jesus já deixou esse mandamento lá em João, no capítulo 13, quando ele disse, um novo mandamento eu vos dou. Não que vos ameis uns aos outros como a si mesmo, porque esse era o mandamento de Êxodo 20, antigo demais. Aquele que dizia lá nos 10 mandamentos, amar ao próximo como a si mesmo. Amar ao próximo como a si mesmo coloca um limite no quanto eu posso amar uma pessoa, no quanto eu posso me doar a uma pessoa. Porque eu vou amá-lo até o limite de que eu posso me amar também, até o ponto que aquilo não prejudique a minha vida. Só que Jesus chega e diz, olha, sabe aquele limite? Porque a gente vê isso lá em Mateus 5, Mateus 6, no Sermão da Montanha. A gente vê aquelas bem-aventuranças e Jesus diz também, olha, você lembra o que você ouviu? Eu, porém, vos digo outra coisa. Jesus, ele costumava colocar limites maiores ou até tirar o limite em algumas leis do Antigo Testamento. E não é diferente. Ele diz em João 13, olha, eu quero dar um novo mandamento para vocês. Se é novo, ele era bem diferente do antigo. O antigo é amar o próximo como a si mesmo, mas no novo ele diz, ame uns aos outros, assim como eu vos amei. Aleluia! Glória a Deus. Irmãos, o limite foi embora. Se havia uma tampa nessa panela, a tampa foi tirada. Jesus disse, não ame mais ao próximo como a você mesmo. Ame como eu amei. E Jesus, ele nos amou a ponto de nos colocar em primeiro lugar, antes mesmo da sua própria vida. Aleluia! E é esse tipo de amor que nós temos que demonstrar uns pelos outros. É esse tipo de sentimento, de comportamento, de comprometimento que precisamos ter uns pelos outros. Ele diz aqui no versículo 10, de Romanos 12, a gente acabou de ler, amai-vos cordialmente uns aos outros com amor fraternal, preferindo-vos em honra uns aos outros. Preferir o outro a despeito da minha própria vida em honra. Você está me entendendo, irmãos? Colocar os outros em primeiro lugar. Isso é ser igreja. Isso é servir a Deus, servindo as pessoas. Glória a Deus por isso. Mas eu quero destacar para você nesse texto o versículo 11, que fala sobre zelo.
zelo. No zelo não sejais remissos, sede fervorosos de espírito. Olha só, servindo ao Senhor. Ser fervoroso de espírito parece algo que tem a ver com as manifestações do Espírito Santo, dos dons, e com certeza tem, mas se resume a servir ao Senhor. Nós somos fervorosos quando estamos servindo, irmãos. Fervor de espírito, nosso espírito ferve, sabe? O amor que foi derramado no nosso coração, ele ferve uns pelos outros, e é assim que a gente serve ao Senhor. Mas ele fala sobre zelo, nesse contexto de amor, nesse contexto de servir, ele fala sobre zelo. E eu queria trazer uma mensagem para você sobre o equilíbrio entre ter zelo e amar as pessoas. Zelo pelo que faz e amor pelas pessoas com que a gente faz, sabe? As duas coisas são importantes demais. A gente precisa amar as pessoas para servi-las. E nisso, se a gente envolve realmente o nosso coração, nós vamos ter zelo na forma como estamos fazendo isso. Mas é possível, irmãos, o zelo ultrapassar o nosso amor pelas pessoas. Eu queria deixar esse cuidado para você nessa mensagem, para que você possa crescer como crente, para que vocês possam crescer como igreja de forma bem saudável. Nunca coloque o zelo acima do teu amor pelas pessoas. Não seja tão zeloso na obra, no trabalho que você está fazendo, a ponto de esquecer por que você está fazendo. Para as pessoas, por amor a elas. É possível ter zelo e não ter amor? É sim. Abre comigo, por exemplo, em Apocalipse, capítulo 2. Apocalipse 2, versículo 1. Diz assim: ao anjo da igreja em Éfeso escreve: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas e que anda no meio dos 7 candeeiros de ouro. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achastes mentirosos. E tens perseverança, e suportastes prova por causa do meu nome, e não te deixaste esmorecer. Olha isso aqui, irmãos. Jesus mesmo elogiando aquela igreja pelas obras, pelo trabalho deles, pelo serviço. Ele diz: eu conheço o teu labor, o teu trabalho, a tua perseverança nesse trabalho, que você não suporta homens maus, que você põe à prova aqueles ministros que se dizem ministros e não são. E que você acha eles mentirosos, você tem perseverado, você tem suportado provas por causa do meu nome, não se deixou esmorecer, continua animado. Essa era uma igreja zelosa pela obra do Senhor. Essa era uma igreja que tinha muito cuidado com os ministros que estavam ministrando ali, para ouvirem a palavra de forma correta, para colocarem à prova o que estavam ouvindo, para trabalhar com perseverança, sem esmorecer. Uma igreja, com certeza, irmãos, e estava sendo elogiada por Jesus aqui pelo zelo que tinha. Mas é interessante porque no versículo 4 ele diz: tenho, porém, contra ti, que abandonaste o teu primeiro amor. Aleluia. Sabe, irmãos, é possível nós sermos tão dominados pelo zelo, tão zelosos naquilo que estamos fazendo no nosso dia a dia. E eu sei que você, como igreja, se a sua igreja está crescendo, é porque tem muita gente envolvida nos departamentos, tem muita gente se doando para servir. E tem que ser assim, irmãos. Tem que ser assim. Temos que doar a nossa vida para servir uns aos outros. O que a gente nunca pode é trocar o serviço pelas pessoas. Ou ao contrário, né? Trocar as pessoas pelo serviço que estamos prestando a ela. A gente tem que sempre ter no coração, ter em mente o porquê estamos servindo, o porquê estamos trabalhando. Eu já vi, irmãos, pessoas servindo na igreja, trabalhando, se dedicando, dando a sua vida, mas perdendo a paciência com os outros que estão próximos a ela, ou até com as pessoas para quem ela está servindo. Servir as pessoas e ao mesmo tempo murmurar porque as pessoas não estão reconhecendo o serviço ou porque as pessoas não estão aproveitando como deveriam. Irmãos, isso aí é excesso de zelo, mas distância do amor. Como Jesus está dizendo à igreja de Éfeso aqui: vocês são muito zelosos, têm um trabalho maravilhoso, perseverantes, mas abandonaram o primeiro amor. Precisamos equilibrar essas coisas, sabe, queridos? Precisamos nunca esquecer
que as pessoas são mais importantes do que os processos. Nós nunca devemos colocar o trabalho, o serviço, os processos, o sistema que a gente desenvolveu para trabalhar antes das pessoas para quem a gente está servindo. É interessante isso. Lá em 1 João 3, 1 João capítulo 3, no versículo 11, eu vou ler para você na nova versão transformadora. 1 João 3,11 diz: essa é a mensagem que vocês ouviram desde o princípio, que amemos uns aos outros. Não sejamos como Caim, que pertencia ao maligno e assassinou a seu irmão. E por que o assassinou? Porque Caim praticava o mal e seu irmão praticava a justiça. Ele traz esse exemplo de Caim, e se você olhar alguns versículos antes, João está falando sobre o cuidado que devemos ter em amar uns aos outros, de preferir uns aos outros em honra, de colocar os outros antes mesmo, de dar a nossa vida pelo nosso irmão. Aí ele diz, mas não faça como Caim. Aí eu quero te lembrar sobre Caim e Abel, aquela história lá de Gênesis, aqueles dois irmãos que trouxeram uma oferta ao Senhor. Mas a palavra diz que a oferta de Caim não foi aceita, enquanto a de Abel foi aceita. E sabe, irmãos, é interessante porque a princípio a gente pode pensar que Caim ele fez qualquer coisa porque ele não queria agradar a Deus. Mas a reação dele ao não ser aceito mostra justamente o contrário. Mostra que ele ficou chateado porque não conseguiu agradar a Deus. Isso quer dizer que ele queria. Ele desejava ter agradado a Deus. Ele não fez da forma correta. Ele não fez o procedimento certo. Alguma coisa na oferta dele não agradou ao Senhor, mas ele desejava agradar a Deus. Não alcançou o objetivo, mas desejava. E é interessante porque é possível, irmãos. Na minha cabeça é bem possível isso, que Caim talvez tenha matado Abel pensando que na próxima vez poderia agradar a Deus, porque a forma mais simples na cabeça dele talvez de agradar a Deus naquele momento era eliminando a concorrência. É possível, irmãos, que Caim tenha matado Abel pensando nesse objetivo de agradar a Deus. E eu quero trazer isso para a tua meditação, irmãos. Nunca podemos pensar que a gente vai agradar a Deus passando por cima das pessoas. Não é o nosso esforço, não é a quantidade de horas que a gente gasta trabalhando na igreja, não é o trabalho e o suor que a gente coloca fazendo aquilo. Isso é importante, tem o seu lugar, com certeza, mas é o porquê a gente faz isso. É o porquê a gente se envolve, a gente se esforça. É o porquê a gente gasta tanto tempo. É por causa das pessoas. É por causa do amor que nós temos uns pelos outros. É porque nós entendemos que estamos edificando uma família, uma comunidade, que estamos investindo a nossa vida na vida de outras pessoas, para que outros cresçam, para que outros tenham um culto poderoso, para que outros possam receber a palavra, para que outros possam crescer, ter as suas vidas e as suas famílias transformadas. É por isso que a gente se esforça tanto para servir uns aos outros na igreja. Nunca podemos esquecer isso, irmãos. O nosso trabalho ele só é bem feito quando ele chega no objetivo final, de edificar vidas. Não é a forma como você guarda o material, não é a forma como você se veste apenas, não é a forma como você ensina no departamento infantil, ou toca no grupo de louvor, ou simplesmente fala ou serve às pessoas. É o resultado que isso gera. O resultado que isso gera, irmãos, está acima de qualquer recompensa natural ou mundana que nós podemos ter. É um resultado, uma recompensa espiritual, eterna, de investir na vida das pessoas. E esse sentimento não pode sair do nosso coração nunca, de jeito nenhum. Amar as pessoas e ter zelo pelo trabalho que estamos fazendo para elas. Sabe, queridos, eu quero te dar um conselho. Nunca sirva por ambição. Nunca sirva pensando no que aquele trabalho ou no que aquele serviço pode trazer para você. Pode gerar na sua vida. Nunca sirva pensando que os outros vão ver você servindo e vão te promover porque você está servindo bem. Esse não é o objetivo principal de servirmos. Se você serve com esse coração, irmãos, você pode estar a poucos passos de ficar frustrado, de ficar decepcionado, porque você vai estar sempre esperando um reconhecimento e um resultado positivo vindo das pessoas.
Mas esse não é o sentimento correto ao servir. Nós não servimos por ambição, nós servimos uns aos outros por gratidão. Quando eu sirvo por gratidão, eu não sirvo pelo que aquele serviço pode gerar para mim. Eu sirvo pelo que já aconteceu na minha vida. Porque o Senhor já me alcançou, porque Ele já me deu tudo que eu preciso no que diz respeito à vida, à piedade. Eu sirvo porque eu fui salvo por Jesus Cristo. Eu sirvo porque Ele me conduziu a uma boa igreja. Eu sirvo porque eu recebi uma boa palavra. E agora eu quero dar condição para outras pessoas serem abençoadas como eu fui. Não sirvo pelo que o serviço pode trazer. Por causa das coisas que Deus já trouxe à minha vida, é que eu sirvo. Não sirva por ambição, sirva por gratidão. E se essa gratidão estiver no teu coração, querido, isso vai te poupar e te dar muita segurança em tudo que você estiver fazendo na igreja. Sabe, eu toco violão, servi no grupo de louvor há muito tempo. E eu quero te dizer algumas coisas. É tão importante, irmãos, entendermos o valor que é fazermos parte de um grupo na igreja, um departamento, estarmos debaixo de uma liderança na nossa igreja, prestarmos conta da nossa vida a alguém, sermos cobrados não só do que a gente faz, mas até de quantas vezes a gente está indo para a igreja, quantos cultos a gente está frequentando. Isso é segurança, porque todos estamos amadurecendo, todos estamos crescendo, e como uma criança tem que ser cobrada muitas vezes para fazer aquilo que é vital para elas, muitas vezes nós precisamos ser cobrados para coisas que nós sabemos que são vitais espiritualmente para a gente, mas que às vezes por um desleixo da carne a gente não quer fazer. Tem uma coisa, eu sempre gosto de falar isso, que tem uma coisa que foi Deus que criou, irmãos, dentro das igrejas, dos departamentos, que se chama escala. Escala é um negócio de Deus. Não está na Bíblia não, mas foi Deus que criou. Porque quantas vezes, querido, eu não queria vir para a igreja, mas eu tinha que ir porque eu estava escalado. Quantos domingos de manhã, por exemplo, eu estava querendo dormir um pouco mais, mas eu era do grupo de louvor, eu estava escalado e precisava não só ir para a igreja, mas chegar cedo. A escala me fez estar na igreja quando eu não queria, me fez ouvir a palavra quando a minha carne estava reclamando, e isso trouxe crescimento para a minha vida, irmãos. É necessário esse empurrão da vida de pessoas na nossa vida para que a gente cresça também. Então eu quero te estimular. Fica conectado a departamentos na tua igreja. Fica conectado aos projetos que o teu pastor tem levantado. Avança nessas coisas, se deixa ser cobrado por isso, é crescimento para você, irmãos. Da mesma forma como você cobra os seus filhos, mesmo naquelas tarefas que eles não querem fazer, mas que você sabe que é necessário, se deixa ser cobrado por pessoas mais maduras espiritualmente que você. Isso vai te fazer crescer. Da mesma forma, irmãos, eu te disse, eu toco violão, e no violão, quando a gente vai colocar as cordas no violão para tocar, tem duas coisas que a gente tem que atentar bastante na colocação dessas cordas. Primeiro, se a gente está colocando a corda no lugar certo. Se elas estão na casa certa, como a gente chama, né? Tanto no início como no final do braço do violão, a gente tem um lugar certo de encaixar essas cordas. Porque se a gente não encaixa no lugar certo, elas não vão ficar alinhadas da forma correta. E a gente vai lá, coloca as cordas, alinha, está tudo no seu lugar, tudo bonitinho, está tudo alinhado. Mas quando a gente coloca as cordas, irmãos, só alinhar não é suficiente. Porque se a gente for tocar com elas de qualquer forma, o som não vai ser agradável. Porque além de estar alinhadas, as cordas do violão precisam estar afinadas também. Afinadas. E a afinação, ela não é uma afinação independente. No alinhamento, cada corda basta estar no seu devido lugar. Mas na afinação, a afinação ela tem que ser feita de acordo entre uma corda e outra. Elas têm que estar cada um no seu tom correto para que elas possam tocar ou emitir um som, uma melodia agradável. Eu quero trazer essa comparação para finalizar para você, queridos, sobre zelo e amor. O zelo é esse alinhamento das cordas. Todo mundo no seu lugar, fazendo bem a sua atividade, todo mundo prestando atenção e focado no que foi chamado para fazer na igreja, na tarefa que foi colocada na sua mão. Mas além desse alinhamento, irmãos, precisamos estar afinados uns aos outros, andando em amor.
tendo o objetivo certo do porquê estamos servindo, porquê estamos trabalhando. É essa afinação em amor que vai fazer com que a nossa igreja emita uma melodia agradável a Deus. Uma melodia que vai atrair até outras pessoas para a nossa igreja. Não adianta estar todo mundo bem alinhado, mas não estar afinados uns com os outros, porque senão o som não vai ser agradável. Vai parecer estar tudo bonito, mas não vai produzir um resultado desejado pelo Senhor. Irmãos, precisamos de estar alinhados e precisamos de estar afinados uns com os outros, amando uns aos outros. Seja, sim, zeloso naquilo que Deus colocou na tua mão. É assim que você vai crescer. Paulo disse em Filipenses capítulo 3, olha, eu não julgo ter alcançado a perfeição ainda, mas uma coisa faço. Esqueço das coisas que ficaram para trás, avanço para o que está diante de mim e prossigo para o alvo. Olha só, esqueço do que ficou para trás, avanço para o que está diante de mim. O que é que Deus tem colocado diante de você nesse tempo? Quais são as responsabilidades ou qual o lugar na igreja, qual foi a porta que se abriu na tua igreja para você servir? O que é que está na tua mão hoje para fazer? Dê o seu melhor, seja zeloso nisso. Seja zeloso nisso, coloque toda a tua força, teu conhecimento, teu entendimento, teus recursos para fazer da melhor forma possível. Seja zeloso, mas não esqueça de por que você está fazendo ou para quem você está fazendo. É sim para o Senhor, irmãos, mas servir ao Senhor é servir as pessoas. Não espere simplesmente reconhecimento, espere crescimento na vida das pessoas. Espere que o seu trabalho redunde em edificação na vida de alguém, porque não é só um trabalho natural. Quando estamos servindo na igreja, existe um elemento espiritual, uma unção vinda pelo Espírito Santo para nos capacitar a fazer aquilo e não só abençoar as pessoas de forma natural, mas tocá-las nos seus corações por dentro. Amém. Lá em 1 Samuel, quando um espírito maligno vinha para atormentar Saul, um dos seus servos disse, olha, procura alguém que possa tocar bem, alguém que saiba tocar bem o instrumento. E quando ele tocar, você vai se sentir bem. Aquele servo, ele sabia de características e um poder natural que a música tem. A música tem poder de fazer a gente se sentir melhor. A música tem poder da gente acalmar os nossos sentimentos, o nosso coração. Ela pode fazer isso. Mas a Bíblia diz que quando Davi veio e tocava para Saul a sua harpa, acontecia exatamente aquilo que o servo falou. Saul se sentia melhor. Davi era um bom músico, tocava bem, tinha zelo no que fazia, mas ao mesmo tempo, irmãos, Davi era ungido do Senhor. E a Bíblia diz que, além dos efeitos que o servo de Saul esperava que acontecesse, o espírito maligno que estava atormentando Saul se retirava dele. Porque além do zelo natural, havia unção sobre a vida de Davi para fazer com que resultados espirituais afetassem a vida de Saul, para quem ele estava servindo. É desse jeito que vai ser na sua vida, irmãos. Quando você coloca o teu zelo naquilo que você tem para fazer e deposita o teu coração, faz isso em amor, irmãos. Além do resultado natural que o teu trabalho, o teu serviço vai fazer na vida das pessoas, existe uma unção do Espírito que acompanha isso e vai fazer com que aquela pessoa não receba apenas uma prestação de um serviço, mas elas sejam edificadas, elas vejam o teu amor sendo transmitido através do teu coração para o delas. E isso vai afetá-las por dentro de forma eterna. Você vai alcançar pessoas, irmãos, fazendo aquilo que Deus te chamou para fazer. Independente se você está num púlpito ou não, o que você faz alcança as pessoas, transforma vidas, edifica, traz Jesus Cristo de forma mais forte para a consciência de cada um. Então eu quero te animar nesse tempo. Continua nesse sentimento do que é ser igreja. Seja igreja aí em Bauru. Seja igreja no Jardim Vitória. Edifique os seus irmãos. Se esforce para isso. Seja zeloso. Mas lembre, as pessoas são mais importantes do que os processos. Tenha cuidado com isso. Eu tenho certeza, irmãos, que você vai continuar crescendo como pessoa. A tua igreja vai continuar crescendo como uma igreja plantada por Deus nesse lugar aí.
e vai continuar impactando não só esse bairro, como toda a cidade, cidades vizinhas. Eu tenho certeza que vocês vão enviar missionários para outros lugares, ministros vão sair daí para alcançar outras pessoas, como de fato já tem acontecido, sabemos disso. Mas eu quero te dizer, é só o começo do que Deus tem para o Jardim Vitória. Então, um abraço grande, continua se esforçando dessa forma, continua sendo eficaz naquilo que Deus chamou vocês para fazerem. E nada será impossível. Nada será impossível. Cada plano, cada projeto que Deus colocar no coração do pastor Leandro, de Kelly, de toda a liderança, eles serão possíveis graças ao teu coração, à tua dedicação, ao teu zelo e, sobretudo, o teu amor. Um abraço grande, seja abençoado, estamos com muita saudade, logo, logo, cremos que estaremos juntos com vocês aí um dia. Um abraço grande, Deus te abençoe. Aleluia, Deus é bom demais. Eu tenho certeza que você foi chacoalhado por essa palavra, inspirado a viver a vontade do Senhor de forma plena. Então, não deixe isso só para essa noite, continue praticando a palavra e sendo abençoado por ela. Eu gostaria de agradecer a você, pastor Tiago Borba, por essa palavra extraordinária, genuína, que veio do coração de Deus direto para o nosso coração. E eu tenho certeza que ela irá gerar frutos e frutos que permaneçam em nós. Amém? Antes de finalizarmos, eu quero deixar com vocês um testemunho. Nós estamos completando 9 anos de Verbo da Vida. São 9 anos transformando vidas, são 9 anos onde pessoas estão sendo tocadas pelo amor de Deus. Deus tem feito realmente grandes milagres em nosso meio. E eu vou deixar aqui um pouquinho daquilo que Deus tem feito através de uma pessoa maravilhosa, que tem nos ajudado a servir e a ser bênção para a vida de pessoas. Amém? Eu sou Débora Putinati, eu congrego aqui na Igreja Verbo da Vida do Jardim Vitória há 9 anos. Quando eu aceitei o convite de vir aqui, fazer uma visita, eu me apaixonei. Eu até já conhecia a palavra um pouquinho, mas quando eu vim para cá, minha vida foi transformada. O meu casamento ele foi transformado, a vida dos meus filhos. E eu tenho visto, que criar os filhos aprendendo a palavra certa, a palavra rema, a palavra vida, faz toda a diferença. O Senhor, Ele é muito bom e Ele tem sido muito bom conosco e nós temos avançado. Aleluia, é isso aí. Vidas têm sido transformadas, vidas têm sido impactadas e da mesma forma que Deus tem trabalhado e agido na vida de tantas pessoas, Ele pode também agir e trabalhar na nossa vida. Basta nós aceitarmos a palavra e vivermos de acordo com aquilo que ela diz, que nós vamos desfrutar daquilo que ela nos proporciona. Amém? Eu tenho certeza que você foi abençoado por essa palavra, eu tenho certeza que você foi inspirado através desse testemunho. Então compartilhe com seus amigos, mande no WhatsApp, compartilhe no Facebook, Instagram, e espalhe mesmo o amor de Deus, espalhe mesmo tudo aquilo que Deus tem feito, tudo aquilo que Deus está fazendo, para que vidas cada vez mais sejam tocadas por este amor, por essa palavra. Amém? Eu quero lembrar vocês que neste domingo, dia 28, nós teremos um culto super mega especial em celebração aos nossos 9 anos de Verbo da Vida Jardim Vitória. Quinta-feira nós também teremos um culto maravilhoso, então não perca tempo e corre agendar sua presença. Basta entrar em contato com o nosso WhatsApp 3236-3333 e agendar a sua presença. Corre porque as vagas são limitadas para a segurança de todos. Então você não pode ficar de fora. Amém? Terça-feira nós teremos o nosso último presente dos 9 anos de Verbo da Vida. Nós teremos um tempo poderoso, muito especial, preparado para você. Então eleve as expectativas do seu coração, porque vai ser poderoso e eu tenho certeza que você vai ser grandemente abençoado. Não fique de fora das nossas programações, fique por dentro de tudo aquilo que está acontecendo. Então acesse as nossas redes sociais, Verbo Jardim Vitória, tanto Facebook, Twitter, Instagram e YouTube, e venha participar conosco de tudo aquilo que Deus tem feito. Amém? Seja abençoado pela prática dessa palavra e uma boa noite.